Por melhor que um ETF seja, ele pode ser péssimo para você. Ele pode ser incrível, mas não fazer o menor sentido dentro da sua estratégia. E mesmo que você escolha apenas os melhores ETFs, alinhados com seu perfil e seus objetivos, se você errar no peso que dá a cada um deles, você pode estragar tudo. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram que dizia o seguinte: Olá, você pode me ajudar? Estou pensando em investir nesses ETFs, no caso, VNQ, VT, QQQ, VOO, IAU, IVV, JEPQ, VTI, DHS e SPHD. Você acha que estou no caminho certo? E além de responder se ele está ou não no caminho certo, eu vou trazer uns ensinamentos que serão capazes de mudar a sua vida de investidor para sempre e melhorar consideravelmente como você constrói a sua estratégia e os seus resultados de longo prazo. Pois bem, essa lista que ele me passou nesse comentário é muito interessante e mostra um problema muito comum dos investidores hoje com as informações que eles têm nas redes sociais. Um iniciante, ele entra nas redes e ele vê diversos especialistas recomendando posições, falando bem de ETFs, de ações, de títulos de renda fixa, e a pessoa começa a simplesmente copiar essas dicas, a montar uma carteira que é cheia de retalhos, cheia de puxadinhos aqui e ali, de acordo com o que ela vai escutando nas redes. O problema é que muitos desses especialistas ou não fazem ideia do que estão falando, estão longe de serem realmente especialistas, ou então estão lotados de conflitos, ou então observando algo errado, ou levando em consideração alguma métrica que não deveria ser levada. O primeiro cuidado que você tem que tomar é com quem você aprende a investir aqui na internet. E claramente a pessoa que fez esse comentário lá no meu Instagram está aprendendo de fontes não tão boas assim. Mas nesse vídeo eu vou ajudar tanto ele quanto você que está aqui me assistindo. A lista que ele me mandou possui ótimos ETFs. ETFs não tão bons assim e péssimos ETFs. Juntos eles não fazem o menor sentido. Separados também não. Mas ainda assim você é capaz de montar uma carteira sensacional dentro dessa lista que ele passou. E é isso que eu vou fazer ao final desse vídeo. E para deixar a coisa bem organizada e facilitar o teu aprendizado, eu resolvi separar esse vídeo em 3 etapas: análise quantitativa, análise qualitativa e análise estratégica dessas posições. Na análise quantitativa, eu vou olhar para os números do ETF para ver se ele tem os mínimos necessários para sequer ser considerado dentro de uma boa carteira. Na análise qualitativa, eu vou olhar para a estratégia do ETF em si, individualmente, para ver se é uma estratégia que faz sentido considerar dentro de uma estratégia completa. E na análise estratégica, eu olharei para a conjunção dos ETFs, como eles se conversam entre si e como eles podem ou não fazer parte de uma boa carteira. Em cada uma das fases, eu vou eliminar aqueles que não são bons, que não passam dos mínimos necessários para chegar ao final com uma lista um pouco mais enxuta e facilitar ainda mais para vocês. Na análise quantitativa, eu olho para os seguintes dados: Inception Date, que é a data que o ETF foi criado. Aqui eu busco pelo menos 1 ano de existência para ele ter provado que ele realmente faz o que ele promete. O Expense Ratio, ou o custo de administração do ETF, que não pode ser muito alto e deve estar em linha com os pares que fazem a mesma coisa. O AUM, ou Assets Under Management, que é o tamanho do ETF, que eu busco pelo menos 100 milhões de dólares para ETFs americanos e 40 milhões de dólares para ETFs irlandeses. O Daily Volume, que é o volume de ações ou de cotas negociadas desse ETF, que eu busco ser pelo menos 1 milhão de dólares por dia para os ETFs americanos. O Number of Holdings, que é o número de empresas que está dentro daquele ETF, que quanto mais baixo for esse número, maior é o risco específico, mais concentrado é o ETF e geralmente não é algo que eu gosto. Eu olho também para o spread do ETF, que é a diferença de preço de compra e de venda, e eu busco um número menor do que 0,05%, e também para o Tracking Difference, que é uma métrica que olha se o ETF entrega a performance do índice que ele segue. Quanto mais próximo a zero esse número for, melhor. Fazendo análise de todos esses pontos listados aqui, vemos que o Inception Date, nenhum deles tem problema. O ETF mais novo dessa lista é o JEPQ, que é lá de maio de 2022. Já no Expense Ratio, a gente tem a maioria deles com taxas baixíssimas, 0,03, 0,06, 0,20,
mas aí o DHS e o JEPQ começam a ficar um pouquinho mais caros, com taxas de 0,38% e 0,35%. Aí já é um ponto de atenção. Nos Assets Under Management, AUM, todos eles são gigantes, passam longe dos 100 milhões de dólares e não há com que se preocupar. Assim como o Daily Volume, todos têm um volume muito alto e também não é uma preocupação. Já o Number of Holdings, o SPHD tem 52 empresas. Veja que é um número relativamente pequeno para o mundo dos ETFs, e isso indica uma concentração grande dessa posição, algo a ficar atento. O spread de todos eles também é muito baixo, com o maior sendo o DHS, com 0,06. Veja que é um pouquinho acima do 0,05 que eu busco, mas também não é nada grave. O que é grave sim é o Tracking Difference do DHS. Nos últimos 12 meses, o Tracking Difference foi de menos 1,24 para esse ETF. Isso significa que se o índice que ele segue entregasse uma performance de 10%, ele teria entregue uma performance 1,24% a menos, ou seja, 8,76%. Veja que quanto maior é essa diferença, menor é o resultado seu como investidor investindo naquele ETF para replicar o índice. E aqui vai um ensinamento importantíssimo. Perceba que eu não olho para a performance em si dos ETFs, eu olho para o Tracking Difference, que é uma coisa bem diferente. Eu também não olho para os dividendos pagos pelos ETFs, porque dividendo não importa na hora de você escolher uma posição para sua carteira. A partir do momento que você faz esse filtro de dividendos, você acaba concentrando sua carteira em posições que estão concentradas em indústrias específicas, pagando mais impostos, aumentando o seu risco e piorando o resultado da sua carteira. Eu também não olho para métricas de valuation, ou seja, métricas que indicam se aquilo está caro ou barato. Eu acredito que o mercado é suficientemente eficiente para que não existam oportunidades a se aproveitar nessas falhas de valuation. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E olhando para a análise quantitativa, eu diria que a gente poderia até eliminar o DHS, pelo tracking difference alto dele, taxa de administração um pouco mais elevada, e também porque ele tem uma estratégia que é de buscar altos dividendos, que é muito similar ao SPHD, que também está na lista do nosso seguidor. Então vamos eliminar ele para deixar a lista um pouquinho menor para a próxima análise. Entrando na análise qualitativa, que é entender a qualidade daquilo que o ETF se propõe a fazer, vamos olhar para cada um deles, começando na ordem que ele escreveu a lista pelo VNQ. O VNQ ele investe em REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos e também em outras partes do mundo. É uma ótima exposição para você ter o mercado imobiliário dentro da sua carteira. Mas colocar ele em linha com outros ETFs dessa lista, como Planetas, que é o caso do VT, do VTI, do VOO, eu acho que é um erro. Primeiro porque os REITs no setor imobiliário já estão incluídos nessas posições amplas. Já tem REITs no VT, no VOO, no VTI. E segundo porque esse é apenas um dos 11 setores da economia. A gente não vê as pessoas falando, vou investir no XLF, que é um ETF do setor financeiro, ou no XLP, que é um ETF do setor de consumo básico. A gente vê as pessoas focando muito no setor imobiliário. Eu acho que é uma concentração indevida. Portanto, esse ETF ele não é ruim, a estratégia dele também não, mas ele encaixa numa carteira como um satélite, com uma posição adicional àquela neutra e ampla que você deveria ter. O próximo da lista é o VT. O VT é talvez o ETF mais eficiente e de qualidade para se expor à renda variável global de forma neutra. Ele investe em todas as empresas do mundo de uma forma extremamente barata e, como eu disse já, eficiente. Então esse daqui vale muito a pena. Em seguida tem o QQQ. O QQQ investe nas 100 maiores empresas negociadas na bolsa Nasdaq. Tem um foco muito grande em empresas de crescimento, empresas de tecnologia, exclui empresas financeiras e não olha para empresas que são negociadas na outra grande bolsa americana, que é a New York Stock Exchange. Eu considero uma estratégia não muito boa, mas é difícil falar mal do QQQ porque ele entregou uma performance surreal nas últimas décadas. Então, adicionar ele como um satélite também é aceitável, mas nunca como uma posição principal. Em seguida temos o VOO, que investe nas 500 maiores empresas americanas, o índice S&P 500.
E esse daqui é um ETF fantástico. Inclusive é um dos favoritos do Warren Buffett. O Warren Buffett já disse que a herança que ele deixar para sua família deve ser investida 90% em um ETF, ou um fundo de índice que siga o S&P 500. Então ele está entre as melhores posições. O próximo da lista é o Itaú, que ele se propõe a comprar barras de ouro, a te expor ao metal precioso. O problema com essa posição é que muitas pessoas a adicionam na carteira com a ideia equivocada. Acham que essa posição será uma proteção, quando na realidade ela é tão volátil quanto a renda variável e ela não tem uma correlação negativa à renda variável. É uma correlação próxima a zero. Ou seja, ela não oferece essa proteção que muitos esperam. A proteção dela é no longuíssimo prazo, na questão de várias décadas ou até centenas de anos. E você deve adicionar essa posição, se fizer sentido para você, como um satélite buscando mais diversificação do que performance ou proteção. Em seguida temos o IVV. Ele faz exatamente a mesma coisa que o VOO. Então veja aqui, temos dois ETFs incríveis, com taxas baixas, números incríveis, ótima liquidez, com uma estratégia que faz muito sentido, só que os dois juntos não tem porquê. Eles são exatamente iguais. Então o simples fato de alguém colocar os dois numa mesma lista já mostra que a pessoa não entende tanto assim, porque eles juntos não precisa ter. O próximo da lista é o JEPQ. E esse daqui definitivamente não faz o menor sentido. Exclui ele da sua lista o quanto antes. Esses ETFs, eles fazem uma estratégia que é chamada de Covered Call Sales, que eu explico muito bem nesse vídeo aqui, onde eu falo que esse é o pior ETF do mundo. A estratégia é tão ruim que me deixa confortável falar isso. Lógico que existem outros ETFs muito ruins, mas ele está entre os piores. Ele limita o seu upside, ou seja, limita o seu ganho, ele te dá uma renda absurda mensal que aumenta muito os seus impostos e ele prejudica demais o seu resultado de longo prazo. Definitivamente não tem ele na carteira. Em seguida temos o VTI, que ele é muito similar ao VOO e ao IVV, que fazem a mesma coisa, mas o VTI investe em todas as empresas americanas. Ao invés das 500 maiores, ele investe em todas. Na minha opinião, ele é ainda melhor que o VOO e o IVV. Então ele faz muito sentido. Em seguida temos o DHS, que a gente acabou eliminando na análise anterior, e o SPHD. Esses ETFs eles se propõem a investir em empresas altas pagadoras de dividendos. Lembra que eu falei um pouco antes que os dividendos devem ser excluídos da nossa forma de analisar posições? Eles nunca devem ser um filtro para dizer se você deve ou não investir numa empresa ou num ETF? Pois bem, um ETF que usa esse filtro para escolher as suas empresas automaticamente está descartado da minha estratégia. Esse foco em dividendos aumenta o seu risco, porque você exclui várias empresas incríveis que não pagam dividendos. Aumentam consideravelmente o seu imposto, principalmente se você mora no Brasil, onde os impostos sobre dividendos de posições americanas têm um desconto de 30% na fonte, e ele piora muito a eficiência da sua estratégia, te deixando mais longe dos seus objetivos, mesmo que o seu objetivo seja viver de renda. Para viver de renda, você não precisa de dividendos. Então a gente exclui tanto o DHS quanto o SPHD, que focam em dividendos. Resumindo aqui a análise qualitativa, JEPQ, DHS e SPHD estão eliminados. VNQ, QQQ e IAU seguem para a próxima etapa para serem analisados como possíveis satélites. E o VT, o VO, o IVV e o VTI seguem como ótimas posições que você já vai ver que juntas talvez também não façam muito sentido. E aqui eu quero trazer uma analogia muito boa, que se você entender ela, você vai abordar a construção de uma estratégia de investimentos de uma forma muito mais consciente e correta. Eu quero que você pense na estratégia de investimentos como uma receita. Você vai cozinhar algo, você vai preparar algo na cozinha. Os seus objetivos financeiros, no caso da analogia, seria o prato final. Você quer fazer um bolo, você quer fazer uma torta, você quer fazer um risoto. O seu perfil de investidor seria a sua capacidade como cozinheiro. Você consegue cozinhar algo complexo ou você precisa se submeter ao básico? A alocação de investimentos, que é o quanto você coloca em cada uma das posições, é a receita. Qual que é o peso desse ingrediente, quanto de forno que você precisa, a qual temperatura e etc. É o passo a passo para criar a sua receita. E por fim, os ativos individuais, os ETFs, as ações, os títulos de renda fixa, são os ingredientes da receita.
por melhor que sejam os ingredientes, muitos deles não fazem sentido em alguns pratos. Eu faço essa analogia com os alunos da autonomia e eu pergunto para eles, quem aqui gosta de camarão? Beleza, você colocaria camarão dentro de um bolo de chocolate? Ou você colocaria chocolate dentro de um risoto de cogumelos? Veja que por melhor que seja o ingrediente, ele não faz sentido em vários pratos. Por melhor que seja o ativo em si, ele talvez não faça sentido em várias carteiras. E mesmo que faça sentido, mesmo que você escolha um chocolate para um bolo, se você coloca ele em proporções erradas, você destrói o prato. Se você está colocando 10 quilos de chocolate para uma colher de manteiga e uma colher de farinha, você não vai ter um bolo. Você vai ter um amontoado de chocolate com um pouquinho de gosma no meio. De nada adianta também você querer fazer uma receita mirabolante, um ovo específico com molho não sei das quantas, se essa é a tua primeira vez na cozinha. Então a tua experiência, o teu perfil de investidor te diz, olha, vai por esse lado mais simples ou pode ir por um mais agressivo. E por fim, é fundamental que você saiba o que você quer antes de começar. Que você saiba o prato para então comprar os ingredientes e buscar uma receita certa. Sem o prato final, você pode comprar qualquer coisa que não vai servir. Voltando para o comentário lá do meu seguidor, ele colocou todos os ETFs de renda variável. E se o perfil dele for mais conservador e se ele não tem tanto conhecimento ou tanto histórico no mercado financeiro para aguentar uma carteira 100% renda variável? Ou então se ele precisa desse dinheiro para o curto ou médio prazo, daqui 3, 4, 5 anos? Colocar tudo em renda variável é um suicídio, é um erro grave. Ou as proporções, é engraçado que as pessoas me mandam carteira sem falar quanto elas vão colocar em cada posição. Se é 10% nas 10 posições ou se é 90% em uma e 1% nas outras. É que nem eu vou fazer um risoto e eu preciso de arroz, de vinho, de manteiga e de cogumelo. E aí eu coloco uma pitada de arroz, 1 litro de vinho, uma pitada de manteiga e 1,5 kg de cogumelo. Vai ficar uma pasta sem nenhum sentido. Então veja que mesmo com os ingredientes corretos, com os ativos corretos, colocando eles em proporções erradas, o seu objetivo final não vai dar certo. Entendido isso, vamos voltar para a lista dos que foram bons, que passaram com honras ou que passaram como satélites e tentar construir uma carteira com eles. Primeiro os que passaram muito bem, VT, VTI, VOO e IVV. O VT desses aqui é o meu favorito, porque ele te dá uma diversificação global completa em diversas regiões, diversos países, diversas moedas, não somente Estados Unidos, não somente o dólar. O VT sozinho, para renda variável, é suficiente para todos os investidores. Agora veja que dentro desses 4 ideais que a gente tem aqui, se eu coloco o VT, não faz sentido colocar os outros. O VT tem um overlap, que a gente chama, ou seja, ele faz exatamente a mesma coisa, de 61% do VTI. O VTI em si tem um overlap com o VOO e com o IVV de 87%. E o VOO e o IVV, eles têm 100% de overlap, ou seja, eles fazem exatamente a mesma coisa. Para que eu vou colocar um monte de ETFs diferentes que vão me trazer o mesmo resultado? Então, uma base neutra, ampla e global é o VT. O VTI também é sensacional. Que nem eu disse, ele investe em todas as empresas americanas. E eu digo que ele é ainda melhor que o VOO e o IVV, porque o VOO e o IVV se limitam às 500 maiores, enquanto o VTI investe nas mais de 3.500 empresas americanas. Eu não vejo sentido em excluir essas empresas menores, essas 3.000 empresas menores, e ficar apenas com as 500. Portanto, entre VTI, VOO e IVV, eu prefiro o VTI. E aí, se a gente usa ele como uma base de carteira, veja que a gente não tem posições no restante do mundo. Então a gente precisa complementar o VTI a um outro ETF ou outros ETFs que te exponham às outras regiões. O VXUS faz isso de uma forma muito simples. Então VTI mais VXUS. Ou então, se você quer separar as regiões de desenvolvidos e mercados emergentes, você vai VTI para Estados Unidos, VA para mercados desenvolvidos e VWO para mercados emergentes. Ah, Daniel, mas eu já tenho VO, eu já tenho IVV. Consigo montar uma boa carteira com eles? Com certeza. Ao invés de ter o VTI, você vai ter ou o VO ou o IVV, e aí você usa um outro ETF para complementar posições menores dentro dos Estados Unidos, como por exemplo o SLIV, SLYV. Nesse caso você vai ter VO e SLIV para Estados Unidos, VA para desenvolvidos e VWO para mercados emergentes.
Aí é um conjunto de 4 ETFs que vão formar o seu planeta. Daniel, muito complicado, muita letra, muita sigla, quero simplicidade. Apenas o VT. Dito isso, vamos tentar evoluir a nossa estratégia e adicionar aqueles satélites que passaram no nosso filtro. O primeiro problema aqui é que a gente só tem posições de renda variável. Então, se o cozinheiro não é tão experiente, se o investidor não tem tanta experiência ou conhecimento do mercado financeiro, talvez ele precise colocar renda fixa na carteira. Digamos então que a gente separe renda fixa e variável. A renda fixa fica para um próximo vídeo, a renda variável é o que a gente vai focar agora. Que é o mais básico, mais neutro, mais fácil, vai de VT. E aí a gente adiciona pouco a pouco os satélites para personalizar a carteira. No caso dos 3 que passaram da nossa seleção, IAU, QQQ e VNQ, eles são bem específicos. Um é metal precioso, um é um setor imobiliário, que é um dos 11 setores da economia, e o outro foca em apenas grandes empresas de tecnologia de uma única bolsa americana. Nesse caso, colocar um percentual alto em qualquer um dos 3 é um erro, é um risco desnecessário. É você colocar 10 quilos de sal num prato de risoto. Vai dar errado. Então, se você quiser adicionar eles, tenha certeza que você entende bem da posição, entende sua proposta, os seus riscos e adiciona com percentual correto, percentual equilibrado. Então, digamos que na renda variável a gente tem 80% VT, 10% QQQ e os outros 10% a gente divide 5 em VNQ e 5 em IAU. Veja que o VT é o ingrediente principal, é o arroz do risoto. O QQQ são os cogumelos que a gente vai colocar. E aí o VNQ e o IAU são o sal, o vinho e qualquer um tempero que a gente queira adicionar. Além disso, lembre-se que você não é obrigado a adicionar qualquer satélite na tua estratégia. Só adicione um satélite se você conhece bem ele, confia na estratégia e ela faz sentido na proporção correta dentro da sua carteira. Muitos alunos e seguidores me perguntam, Daniel, qual satélite você acha que eu devo adicionar? E eu falo, essa resposta tem que partir de você. Porque se eu te indico um satélite, eu não sei se você conhece ele, confia nele e se ele faz sentido na tua posição. Por fim, vamos a um exemplo final e um resumo do que a gente disse no vídeo de hoje. Mas antes eu te peço para fazer 3 coisas. Primeiro, dá um like nesse vídeo se você aprendeu alguma coisa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Boa parte das pessoas que me assistem aqui ainda não se inscreveram no canal. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que quer ou que investe em ETFs, mas ainda investe da maneira equivocada. No nosso exemplo do seguidor que mandou a mensagem, digamos que ele tenha um perfil agressivo, que ele aguente 100% de renda variável. Ele vai excluir todas aquelas posições que não fazem sentido. Vai criar uma base neutra e ampla com o VT e vai adicionar alguns satélites com percentuais pequenos. Ele pode dividir o mundo neutro em diferentes regiões com o VTI e adicionar o VXUS, ou então separar Estados Unidos em VO, Sleeve e adicionar o VXUS, ou então separar o VXUS em VA e VWO. Veja que o importante é cobrir todas as bases, é você ter exposição a todas as regiões e moedas do mundo. Feito isso, e colocando boa parte da sua receita dentro dessa exposição neutra global, você então adiciona os satélites de acordo com o seu conhecimento e numa proporção menor. Agora, se você me permite, eu vou trazer os meus ingredientes favoritos para montar uma carteira com ETFs americanos de renda variável. Essa lista que eu vou passar aqui para vocês é algo que eu nunca fiz antes. É uma lista que eu uso inclusive com vários clientes meus do Advisory que devem investir em ETFs americanos. E ela é a seguinte: VTI, VA, VWO, AVUV e AVDV para Small Cap Value, que é uma estratégia que eu gosto muito, SPHQ e IDHQ para estratégia de qualidade, DFLV e DFIV para estratégia de valor, VFMO para Momentum e AVES para fatores e mercados emergentes. Esses são os meus ingredientes favoritos. Se eu fosse um chefe de cozinha, são eles que eu quero ter dentro da minha cozinha para preparar os melhores pratos. Mas lembre-se algo muito importante. Não adianta você copiar essa lista sem entender cada uma das posições. E não adianta você incluir essas posições na sua carteira sem ter o peso certo, sem seguir a receita que vai te dar o prato final que você deseja. Tenha muita responsabilidade. Se for usar esses ingredientes, em usá-los de maneira responsável e em usá-los de maneira correta, porque mesmo eles, por melhores que sejam, usados de maneira errada podem ser um desastre
para o seu dinheiro. Use essa informação com cuidado. Eu espero que tenha gostado do vídeo, aprendido alguma coisa. Se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.